Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2, do 5 ao 18. Assim diz a palavra de Deus: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitadas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Essa passagem tem uma ênfase muito grande da obra restauradora do Senhor Jesus Cristo. Ela fala que Jesus restaurou o governo, restaurou a comunhão com Deus, restaurou a liberdade e restaurou a mediação. Então eu gostaria de explorar essas restaurações que o texto aponta. Vamos então ver a primeira restauração, que é a restauração do governo. O autor desconhecido da epístola aos Hebreus demonstrou a superioridade de Cristo sobre os anjos. Está aí no início do capítulo 1 até capítulo 2, de 1 a 4. Nesta passagem da nossa meditação, ele continua enfatizando a grandeza de Cristo e a inferioridade dos anjos. Por causa da obra da redenção, Cristo recebeu do Deus Pai a autoridade de governar o novo universo que será restaurado quando do retorno seu.
O que é que diz o versículo 5? Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Todo o poder nos céus, irmãos, e na terra foi conferido ao Senhor Jesus Cristo. O mundo criado por Deus, o mundo atual, foi colocado debaixo do domínio do homem, apesar de nossa inferioridade em força aos seres angelicais. Porque o Salmo 6 diz, Salmo 8, ele cita o Salmo 8 aí em Hebreus. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele. Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos, em força. Tu lhe destes a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Então, mesmo sendo inferiores aos anjos em força, Deus nos conferiu o governo da terra. Infelizmente, nós pecamos contra o Senhor e nossas faculdades foram afetadas, bem como os nossos talentos e dons, e não conseguimos dominar a criação conforme o plano original de Deus. Diz aí o versículo 8, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isto quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, porque a queda nos tirou esse poder, esse domínio, quebrou o nosso domínio. Mas o homem Deus, chamado Jesus Cristo, veio e por meio do seu trabalho restaurou todas as coisas conforme o plano de Deus. Ao morrer, ressuscitar, ascender aos céus, Jesus completou a obra restauradora. Na mente de Deus, no plano de Deus, essa obra já foi executada. Mas nós, no presente, estamos contemplando a restauração progressiva que se concluirá no dia do juízo final. Versículo 9. Mas nós vemos Jesus fazendo isso, governando. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra, porque ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, por causa da morte que ele sofreu. Ele executou esta obra, então ele recebeu o nome que é acima de todo nome, a qual o nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. O nosso Salvador e Senhor, ao receber a nossa punição na cruz do Calvário, possibilitou a Trindade restaurar o universo. O apóstolo Pedro, pregando aos judeus, no capítulo 3, dentro do sermão dele, ele cita, diz, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Jesus foi recebido, até que se conclua essa obra no sentido prático, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Em nós, a obra de restauração começou em nosso novo nascimento, conversão ao Senhor e fé na pessoa e obra de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz, assim, se alguém está em Cristo,
é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta obra não será perfeita em nós nesta vida. Por isso, necessitamos cultivar a vida cristã. Como? Orando, meditando e vigiando, para que possamos não ser derrotados pelas forças malignas, nem vencidos pelas obras da carne, nem influenciados pelo mundo. A vida de derrota na vida cristã se dá por não compreendermos que a conversão é uma obra inicial e que a santificação é um processo e que nós devemos nos dedicar ao Senhor para que sejamos aperfeiçoados em santidade. Por isso nós encontramos várias recomendações. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Positivamente, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Por causa do novo nascimento e da nossa santificação, o pecado não exercerá domínio sobre nós, mas poderemos cair se não vigiarmos. Lembra as palavras ditas aos apóstolos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando Cristo voltar, com poder e grande glória, estaremos livres da presença do pecado e nunca mais pecaremos. Meus irmãos, lendo superficialmente as Escrituras, temos a impressão de que são poucos que serão salvos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. É verdade que em cada geração o número de perdidos é maior do que os salvos, mas somando todas as gerações dos que foram salvos, o número será incontável, como Deus prometeu a Abraão, seu servo. Ele disse que, assim como as estrelas dos céus não se pode ser contadas, assim seria a descendência de Abraão. E nós somos descendentes de Abraão. O nosso Deus não mediu esforços para resgatar um número incontável de pecadores. Sabendo que era necessário o envio do seu Filho unigênito em forma humana para sofrer a punição em nosso lugar, ele não hesitou nem só por um momento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O nosso Pai Celestial deu o melhor para a nossa salvação. Glória ao Senhor. Jesus, seu Filho, recebeu no corpo e na alma o sofrimento que era destinado a nós. Nosso Pai sacrificou seu Filho para termos vida e vida com abundância. O versículo 10 diz: para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Por ter Jesus dado sua vida em nosso favor, nós fomos completamente perdoados de todos os nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para não só a morte dele nos fez ter o perdão total dos pecados, também nos fez parte da família de Deus por meio da adoção em Cristo Jesus. Hoje nós somos também filhos de Deus, como diz João.
Veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esta graça da adoção nos concede proteção divina contra qualquer adversário ou circunstância. Diz o Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada desde agora e para sempre. Estamos de tal maneira protegidos que quando cai um fio do nosso cabelo, tem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não estamos isentos do sofrimento e dificuldades nesta vida, por sermos filhos do Altíssimo. Mas tudo que nos acontece está no controle de Deus e por causa dele iremos suportar e vencer. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Por outro lado, temos a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Devemos nessa vida demonstrar o caráter do Pai em nossa maneira de viver nas diversas áreas da vida. Diz Paulo aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos, precisamos falar do evangelho do Pai aos homens deste mundo. Necessitamos praticar boas obras para que o nosso progenitor seja glorificado pelos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Temos de demonstrar amor às pessoas que nos tratam como inimigos, para sermos identificados com o Pai dos céus. Mateus 5 diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Acredito que não temos deixado de falar com Deus Pai para nos socorrer em nossas dificuldades. E podemos e devemos fazer isso. Mas temos sido diligentes em dar um bom testemunho do Pai diante dos homens para que Ele seja engrandecido? Como está o nosso testemunho? Nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Devemos viver de maneira correspondente a esse dever. Por causa deste novo status, o Senhor Jesus nos trata como irmãos. Observe o 11, pois tanto o que santifica, Jesus, como os que são santificados, nós, todos vêm de um só, do Deus Pai. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos. Mesmo com nossas deficiências atuais, o Senhor Jesus confessa o nosso nome na presença gloriosa do Pai Todo-Poderoso. Romanos 8 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Saber que nosso nome é pronunciado pelo Senhor Jesus é algo glorioso. Ele está falando bem e chamando e clamando em nosso favor. No presente, através das suas palavras e do seu Espírito, e utilizando-se dos pregadores do Evangelho, Jesus tem falado conosco e cantado louvores a Deus, mas na eternidade nós iremos vê-lo e ele estará em nosso meio exaltando o nome do Deus vivo. Glória a Deus. Versículo 12 diz, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Vejam então, irmãos, como é importante o culto ao Senhor.
Jesus se faz presente conosco na adoração pública. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Ele canta louvores a Deus junto com a congregação. O Senhor Jesus revela o Pai em nossas reuniões solenes. Infelizmente, como Jacó, não percebemos que Jesus está em nosso meio. Por isso não damos a devida atenção. Não temos reverência, nem tampouco fazemos questão de estar nesta hora gloriosa. É o crente que não sabe da importância do culto público, da reunião dos santos. Esta reunião de Cristo conosco, no culto, representa a família de Deus. Ao mesmo tempo, somos chamados de propriedades de Cristo Jesus, dado pelo Pai Celestial. O versículo 13 diz: e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Como podemos notar, nosso acesso ao Pai só pode se dar por meio do Filho. É o próprio Jesus que nos coloca na fila do povo de Deus. Sem a fé em Jesus, não temos comunhão com Deus. A segunda restauração é a nossa liberdade. Jesus Cristo nos restaurou nossa liberdade. Nosso pecado, irmãos, nos levou à escravização a Satanás. É triste, mas é verdade. Nessa condição, o diabo nos inspira a pecar cada vez mais para ofendermos ao nosso Criador. Efésios, capítulo 2, diz claramente essa condição do homem em Adão. Nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Essa escravidão nos impedia de enxergar a graça de Deus em Cristo, porque o diabo obscurecia nosso entendimento para não entendermos e crermos no Evangelho. Não tínhamos nenhuma possibilidade humana capaz de nos libertar do príncipe das trevas. Mas nosso Pai Celestial interveio em nossa história, enviando o seu amado Filho em forma humana para que, através da sua morte de cruz, pudéssemos ser livres do diabo. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Podemos notar como Jesus Cristo se humilhou e sofreu para que não fôssemos mais cavalo de Satanás, mas templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Irmãos, hoje o diabo pode nos tentar, mas não estamos mais debaixo do seu domínio. Em Cristo, nós podemos vencer as tentações satânicas, nos revestindo do poder e da armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O sacrifício de Jesus em nosso favor, além de nos libertar do diabo, também nos libertou da morte. A morte é a sentença prometida por Deus por termos comido do fruto proibido. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte é em 3 dimensões: espiritual, física e eterna. A morte espiritual significa que não temos comunhão com Deus, com o Deus da vida. Só Ele pode nos proporcionar a felicidade que tanto almejamos. Mas como não somos seus amigos e sim inimigos, nossa vida é cheia de infelicidades. A morte física significa que iremos baixar a sepultura e seremos convertidos em pó. Tu és pó e ao pó voltarás.
Esta morte é a que mais nos atormenta, porque temos visto amigos e parentes partirem, e isso nos causa medo, porque percebemos que um dia será a nossa vez. Versículo 15 diz: e livrar-se todos que, por pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A morte eterna é a pior de todas. Quem chegar nesse estágio vai viver por toda a eternidade em sofrimento e dor, banido para sempre da presença do Senhor. Mas, graças ao Senhor Jesus, pela sua morte, ele matou a morte espiritual, matou a morte física e matou a morte eterna, nos libertando completamente delas. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, por graça divina, nossa comunhão com Deus é restaurada e deixamos de ser seus inimigos para sermos amigos do Senhor. Nós sabemos que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu a morte física e está vivendo para todo sempre. Nós que cremos nele não precisamos temer a sepultura, porque no último dia, se tivermos morrido, ressuscitaremos e os vivos serão transformados. O Senhor Jesus recebeu a penalidade nossa em seu corpo mortal. Ele satisfez as exigências da lei divina e nós não podemos mais ser condenados eternamente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o lago de fogo não é mais para nós. Será para quem não se arrependeu dos seus pecados e não deu crédito ao Evangelho de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, em Cristo Jesus, somos libertos do diabo e da morte. Ainda que a experiência da morte física, por ser desconhecida, gere certa apreensão, a revelação bíblica pode nos dar grande segurança. Segundo ela, nosso corpo vai à sepultura e nosso espírito vai à presença de Deus, onde desfrutaremos da felicidade vendo ao Senhor, os santos anjos e todos os servos de Deus que já viveram na terra, bem como Elias e Enoque, que não experimentaram a morte física. Lá estaremos até o retorno do Senhor Jesus à terra para ressuscitar o nosso corpo e transformar os crentes que estão vivos e nos levar para o novo céu e uma nova terra. Esta graça, irmãos, é somente para os descendentes espirituais de Abraão. Não importa a nação, se crermos no Evangelho de Deus, fazemos parte da família do patriarca. O 16 diz: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Todo aquele que está em Cristo Jesus goza nesta vida da liberdade da morte e do diabo. Louvado seja o nome do Senhor por esta graça. Outra restauração é que Jesus restaura a mediação entre Deus e os homens. O sacerdócio levítico estabelecido por Deus, irmãos, foi totalmente corrompido por ambições políticas e financeiras. No livro de Malaquias, encontramos severas acusações do Senhor contra os sacerdotes que não ministravam conforme o que estava escrito, mas de acordo com sua conveniência e bem-estar. Diz Malaquias: o filho honra o pai. Deus falando através de Malaquias. E o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo?
Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, Deus levantou outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o Deus homem, que exerceu com maestria e fidelidade este ofício, sendo o ofertante e a oferta, para obter o perdão dos pecados para o seu povo. Versículo 17, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Enquanto no sacerdócio levítico havia imperfeições no exercício do ministério e a interrupção pela morte, nosso Senhor Jesus, que vive para sempre, está à direita do Pai Todo-Poderoso e continuamente intercede por nós. Apesar de nunca ter pecado, ele pode com fidelidade argumentar em nosso favor por ter sido tentado e passado por experiências de sofrimento humano. Versículo 18 diz, pois naquilo em que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Portanto, temos um sumo sacerdote fazendo continuamente orações em nosso favor. O Pai sempre ouve e atende o Filho, ainda que não saibamos pedir como convém. Ele que sabe de todas as coisas, certamente pede o que de fato precisamos e por isso vamos receber. Temos ainda a ajuda do Espírito Santo, apresentando nossas reais necessidades no trono da graça para recebermos graça em tempo oportuno. Eu concluo dizendo, irmãos, Jesus restaurou nossa posição, nossa comunhão com Deus, nossa liberdade e a mediação. Em Cristo, somos mais que criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Nunca seremos abandonados nem esquecidos, porque o nosso Pai Celestial está continuamente olhando para nós. O Senhor é quem te guarda. Poderemos enfrentar adversidades, mas não estaremos sozinhos nos momentos difíceis da nossa vida, porque Ele estará conosco, governando todos os acontecimentos para o nosso bem. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós agora pertencemos a Deus. O diabo não tem mais autoridade sobre nós. Em nome de Jesus, podemos destruir toda a fortaleza do inimigo e nada nos poderá fazer dano algum. Glória a Deus por isso. Podemos pisar serpentes e escorpiões. Não devemos esquecer que temos um intercessor na presença do Pai, que sempre é ouvido e atende. Nunca estaremos desprovidos deste mediador. Portanto, louvemos a Deus por ter Ele, através de Cristo, nos restaurado. Amém. Amém.